Irmãos, já tem algum tempo que o Espírito de Deus tem me incomodado com um texto que está na palavra dele. E é a respeito desse texto que eu vou falar nessa noite. Ouvindo uma mensagem do nosso ilustre reverendo Augusto Nicodemos, pastor hoje de uma igreja lá em Goiânia, a primeira igreja, se não me engano, ele começou a mensagem dizendo o seguinte: olha, existem mensagens, né, o mensageiro é o portador da palavra de Deus. Agora, existem situações em que a mensagem é superior ao mensageiro. E ele, quando iniciou aquela mensagem, ele disse assim: este é o caso nesta noite. Então, eu faço minhas as palavras do reverendo Augusto Nicodemos no que diz respeito à palavra que eu trago aos irmãos. Porque é uma palavra de desafio, é uma palavra que precisa fazer efeito em nós. E eu pretendo levá-la até o fim. Bom, a gente tem um tempo para a duração do culto, para a ministração da palavra, mas, dada a responsabilidade, eu vou ter que levar até o final. Então, eu peço aos irmãos que sejam pacientes comigo. Eu peço aos irmãos que estejam atentos a essa palavra, especialmente aos irmãos da galeria, que se por acaso eu me delongar, se alguém dormir, por favor, não fique próximo à grade, porque pode cair. E o apóstolo Paulo, uma vez dando uma orientação longa desse jeito, alguém caiu e morreu, e ele foi lá e orou e ressuscitou, mas eu não tenho certeza de que eu vou ter o mesmo poder de fazê-lo. Então, por favor, irmãos, sentem um pouco longe da grade, assim eu ficarei mais tranquilo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 7. E nós vamos ler ali 3 versículos. Versículos de 37 a 39. João, capítulo 7, de 37 a 39. Está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O último dia, o grande dia da festa. Estava correndo naquele dia, naquela época, quando Jesus falou isso, no último dia, a festa dos tabernáculos. Essa festa foi uma festa prescrita lá no Velho Testamento, lá no tempo de Moisés, e era uma festa de ações de graças, pelas colheitas que tinham sido feitas durante o ano, por todo o suprimento para a vida que tinha sido obtido pelo povo de Israel, e o povo era obrigado a reconhecer que Deus tinha providenciado tudo aquilo. Então o povo se reunia e agradecia. E essa festa durava 8 dias. Nos 7 primeiros dias, eram dias com um ritual muito parecido. Logo de manhã, no alvorecer, o povo se reunia para oferecer sacrifícios e ofertas pacíficas. Sacrifícios normalmente estão relacionados à confissão e remoção de pecados. E ofertas pacíficas, no sentido de que você tem uma aliança pacífica com Deus. E você glorifica ao Deus que removeu o seu pecado e que também manda todas aquelas bênçãos pelas quais eles estavam agradecendo. Por 7 dias isso acontecia. Então, eles agradeciam pela chuva, que era água material, e tudo que a água que vinha do céu fazia germinar na terra. Não é? E todas as consequências em termos de bênçãos que isso tinha. No 8º dia, era um dia diferente. O 8º dia era um dia de cerimonial. Esse dia, eles se dedicavam a um culto solene, o dia todo era um solene,
E eles se preocupavam com o próximo período. Então, eles oravam, intercediam e pediam pelo próximo período, para que Deus providenciasse o sustento como havia providenciado no ano anterior. Olhando nas Escrituras, lá em Levíticos, olhando em Deuteronômio, nós vemos lá como a festa era organizada. Mas no tempo de Jesus, pelas tradições dos judeus, tinha uma parte, um ato nessa cerimônia da festa, que era uma procissão, alguma coisa que foi introduzida ali entre 100 e 200 anos antes de Cristo, né? E que os judeus adotaram, que eles faziam o seguinte: todos os dias, ao alvorecer, antes dos sacrifícios costumeiros do dia, eles pegavam um jarro de ouro e saíam do templo com esse jarro e iam até o tanque de Siloé. E lá no tanque eles enchiam esse jarro de água. E eles voltavam em procissão até o templo e começavam a fazer os sacrifícios. E no momento dos sacrifícios, no altar, eles jogavam em um dos lados do altar essa água e deixavam essa água escorrer. Porque eles estavam agradecendo por essa água material. E eles aguardavam que um dia viria uma água espiritual que sararia todas as doenças da terra e que resolveria todos os problemas consequentes da ocorrência do pecado, pelo qual eles tinham que oferecer aqueles sacrifícios, né? No 8º dia, não tinha essa procissão. No 8º dia, eles não buscavam o jarro com água lá no tanque de Siloé. Havia somente a oração pelo período seguinte, né, e em cerimônia solene. Foi justamente nesse 8º dia, quando não tinha essa procissão, quando era o dia solene, quando se falava do próximo período, que Jesus, lá no meio do povo, no pátio exterior do templo, o que era o pátio exterior do templo? O templo tinha a área lá do Santo dos Santos, a área dos altares, a área de culto, tinha um pátio interior em volta dessas dependências todas, e saindo para fora das colunas, tinha um pátio abaixo de uma escadaria que dava volta no templo, era chamado de pátio exterior. Nesse pátio exterior, os rabinos montavam bancas, barraquinhas, e eles ficavam ali instruindo. E o povo que ia para participar dessa festa, dos 8 dias, passava algum tempo do dia ouvindo um certo rabino sobre um certo assunto, ia para um outro lado, numa outra barraca, ouvia sobre um outro assunto, e Jesus se colocou ali no meio desses rabinos, e ele estava ali ensinando. E no 8º dia, era o dia em que tinha a maior concentração de pessoas na festa, porque essa festa era prescrita para que pelo menos um representante de cada família de Israel comparecesse. E era sob ameaça: se você não for, Deus não vai te abençoar no ano seguinte e você pode passar necessidades. Você tem que ir lá reconhecer e agradecer para que no ano seguinte Deus te abençoe. Então, pelo menos um representante de família tinha que ir. O 8º dia era o dia que afluía mais gente. E provavelmente nesse dia era o dia em que as pessoas ali próximas ao templo, né, procurando água para beber, procurando comida para comer. Imagina os irmãos, um grande ajuntamento de pessoas, e pessoas vendendo sanduíches, vendendo bebidas, refrigerantes, e de repente começa a faltar. E aí Jesus Cristo levanta lá no meio e grita: quem tem sede, vem aqui beber. Então deu um impacto a declaração do Senhor naquele meio de gente, naquela cerimônia, naquele ajuntamento de gente. Bom, aí Jesus declara isso e, obviamente, chama a atenção. E a mensagem que ele diz começa assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele continua dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, falando em água viva, quando Jesus se refere a vir a mim e beber, obviamente ele não tinha ali um monte de garrafinhas de água mineral, né, para distribuir. Ele não estava com alguma tina d'água e canequinhas para servir. Ele estava se posicionado como os demais rabinos, ensinando. Ele não tinha água para dar. Então, obviamente, o povo já percebeu, ele era considerado um mestre em Israel e estava falando da sede espiritual.
E no 8º dia, na sessão solene, quando eles oravam, pensando no período seguinte, eles também oravam pela vinda da água espiritual que era profetizada nas Escrituras. E há uma referência a respeito dessa água espiritual, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, logo no primeiro versículo, nós encontramos essa referência, e diz assim: depois disso, então Ezequiel está tendo uma visão de Deus, e ele diz: depois disso me fez voltar à entrada do templo. Veja, eles estavam no templo. A festa era no templo. E ele diz: depois disso me fez voltar à entrada do templo, na visão de Ezequiel. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. A água saía lá de dentro do templo, do altar. E lá no versículo 8, então me disse, um anjo que estava mostrando as coisas para Ezequiel: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E lá no versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Os judeus tinham isso em mente quando eles clamavam a Deus no 8º dia da festa dos tabernáculos a respeito da água espiritual que um dia Deus haveria de dar, cumprindo essa profecia. E aí Jesus exclama: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus, ele chegou naquela festa no meio. Normalmente ele ia nas festas, desde o começo até o final. Este ano aqui era o 3º ano do ministério de Jesus. E essa festa estava acontecendo mais ou menos uns 6 meses antes da Páscoa, quando Jesus foi crucificado. Jesus estava lá na Galileia e ele tinha ido nas festas, tinha estabelecido grandes debates com as autoridades religiosas de Israel, e as autoridades estavam realmente indignadas com ele, nunca conseguiam prendê-lo, porque quando resolviam prendê-lo, ele saía da área da Judéia e ia para a Galileia, ele saía da jurisdição daquele governador, onde as autoridades religiosas de Israel tinham trâmite, tinham influência, e ele ia lá para o lado da Galileia, onde eles não tinham influência nenhuma, então eles sempre ficavam esperando a próxima festa que ele viesse para tentar arrumar um jeito de prendê-lo. E eles estavam lá no meio da festa procurando Jesus quando ela começou, e todo mundo procurando, onde é que ele está, e ninguém achava. Quando o povo saiu da Galileia para vir à festa, os irmãos de Jesus foram até ele e falaram: vamos para a festa? Ele falou: não vou, agora não. Ele disse: não, você tem que ir, se você está querendo exposição, você está querendo ser um grande líder, você tem que ir lá onde o povo se reúne, você não pode ficar escondido aqui dentro de casa. Ele falou: não, vão vocês. Quando chegou no meio da semana, Jesus resolveu ir. Então ele chegou à festa de surpresa, ninguém esperava por ele lá. E ele chegou praticamente para esse 8º dia. Ele chegou no meio, mas já tendendo para o final. E aí ele se posicionou ali naquela região do pátio exterior, e quando o povo percebeu que ele estava ali, gerou uma grande expectativa, todo mundo queria ouvir as suas palavras. E a palavra de impacto, a primeira que vem, é essa daqui, falando a respeito dessa água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. O que é sede? Sede traduz uma necessidade humana, não é verdade? Nós necessitamos de água para viver. O nosso corpo, mais da metade dele é água. Todos os processos que acontecem no nosso corpo dependem de água. Se a gente ficar sem água, a gente desfalece, a gente morre. A gente pode ficar muito tempo sem comer, mas sem beber não. Então a água é algo vital. Por isso a Bíblia começa a relacionar com a água material, que mantém o nosso corpo funcionando, a água espiritual, porque é algo vital. E
A sede traduz uma necessidade dessa água, justamente por ela ser essencial. Quando a gente faz o paralelo, o relacionamento com a sede espiritual, a gente está se referindo então a uma necessidade tão vital quanto a água para o corpo, sendo essa água espiritual para a alma. E do que nós estamos falando? Que sede espiritual é essa? Então, para a gente entender, nós temos que nos reportar um outro texto da Bíblia, que é o texto que eu considero o texto mais triste das Escrituras. Os irmãos têm ideia de onde ele esteja? Ele se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 17 a 19. Esse é o texto que eu considero o mais triste das Escrituras. É o texto quando Deus pronuncia maldição sobre a raça humana por causa do pecado. E Deus diz assim: visto que atendeste à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso significa morte espiritual. Não foi para isso que Adão tinha sido criado, nem Eva. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, Ele os criou para que fossem seus companheiros, coparticipantes de uma vida a ser vivida em comunhão. E antes de criar o homem e a mulher, Deus criou o mundo e todas as coisas que cercam esse mundo. E dentro do mundo que Ele criou, com todas as espécies de animais e de peixes e tudo que nele há, Ele plantou um jardim que fornecia o fruto necessário para o alimento do homem. Tudo vinha de graça. E aí Ele colocou o homem dentro do jardim. E ali Ele começou a estabelecer a sua convivência com o homem. E o homem, então, tinha tudo que vinha direto das mãos de Deus, tudo que ele necessitava vinha ali. E ele convivia com Deus. Por causa do pecado, houve a separação entre ele e Deus. Deus o condenou e o colocou para fora desse jardim. E agora ele teria que cultivar a terra. E não só isso, a terra não iria mais colaborar com Adão. A terra iria trabalhar contra Adão. Porque enquanto Adão antes ia nas árvores e simplesmente colhia do fruto e comia, Adão agora ia ter que plantar para comer. Só que a terra, ao invés de produzir livremente o fruto, ela iria produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são grupos de ervas daninhas que representam tudo quanto é tipo de erva daninha que dá em plantações. Ervas daninhas que roubam o sustento da planta que você planta, da qual você depende para comer. Produzem espinhos que ferem o agricultor, produzem mau cheiro, produzem queimaduras. Todos esses tipos de ervas cabem dentro dessas duas classificações. Então, a terra se voltou contra o homem. O homem agora vai ter que lutar contra a terra para produzir o seu fruto. E vai ter que enfrentar essas intempéries. A separação do homem de Deus fez com que o homem não pudesse mais contemplar a face de Deus. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, ele diz: homem nenhum vai ver minha face e vai ficar vivo. Deus não tolera o pecado. Então Deus diz para ele: você vai sempre me ver através de outras formas que não são a minha glória, a minha face. Então Adão, que estava acostumado a falar com Deus todos os dias, pessoalmente, foi posto para fora do jardim. E aí o que aconteceu? Trevas espirituais, falta de conhecimento de Deus, distanciamento, embrutecimento da alma. A alma deixou de ser sensível ao próprio Deus. E o afastamento que isso causa foi uma consequência muito grave. Isso a gente chama então de trevas espirituais. Logo, na primeira geração depois de Adão, esse embrutecimento da alma provoca o primeiro homicídio dentro da família, o primeiro filho de Adão matando o segundo filho de Adão. Então nós vemos aí as consequências desse embrutecimento da alma. A maldade humana então aflorando, a injustiça vindo e isso se espalhando por todos os descendentes. E além disso, o trabalho de Adão de ter que cultivar a terra,
de ter que prover o sustento com o suor do seu braço, ia ser feito a duras penas, ele iria ter que trabalhar muito, e além disso, muitas vezes viria a frustração, a ponto de Deus dizer, você vai plantar para ter fruta, mas você vai acabar comendo mesmo a erva do campo. Porque a colheita não vai ser como você quer, não virá no tempo apropriado, você vai ter problemas e vai acabar comendo a erva do campo. Então, comparando isso com o jardim, onde ele comia frutos, muito bons de se comer, agora ele tinha que viver desse jeito. O resultado, meus irmãos, cansaço, desilusão, desesperança, acima de tudo, falta de prazer na vida. E Salomão resume tudo isso lá no capítulo 12 de Eclesiastes, quando ele diz assim, olha, jovens, vocês que estão cheios de vida e não perceberam ainda o que vem pela frente, vou dizer para vocês, lembra do Criador nos dias da tua mocidade, porque vão chegar nos dias e anos nos quais vocês vão dizer, eu não tenho prazer, e o corpo vai começar a deteriorar, e você vai rumar para a morte, porque todo homem acaba morrendo, e um dia o pó volta mesmo para a terra, e o espírito volta para Deus, e vai lá se encontrar onde vai ter uma prestação de contas. Então Salomão resume as coisas desse jeito. Então essa consequência do afastamento de Deus, e todo esse peso que veio para a vida do homem, é o que Jesus resume em sede. O homem que vivia prazerosamente na presença de Deus agora vive sedento. E ele não consegue satisfazer a sua sede por conta própria. Então Jesus oferece uma solução para resolver o problema da sede espiritual. Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus já tinha dito isso de uma maneira semelhante para uma mulher lá na porta de uma cidade de Samaria. Os irmãos se lembram? Ele chegou, ele estava de viagem, parou na porta de uma cidade, os discípulos foram à cidade para comprar comida, veio uma mulher para tirar água do poço, e Jesus falou para ela, puxou o assunto, falou para ela, você pode me dar um pouco dessa água? Ela, sim. Começaram a conversar, e num certo momento ele diz, se você toma essa água, você volta a ter sede, mas se você tomar a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aí a mulher falou, puxa, muito bom, então o senhor me dá da água que o senhor tem, porque assim eu não vou ter que vir buscar essa água no poço. E começam a conversar, e logo essa mulher percebe que ele estava falando da sede espiritual. E Jesus transforma a vida daquela mulher naquele momento. Então é sobre essa sede que Jesus estava falando. Mas nesse texto que é o mais triste da Bíblia, o texto em que maldição é pronunciada e que ela permanece até hoje, porque até hoje a terra continua labutando contra nós, até hoje há violência no mundo, até hoje nós temos uma vida que não é confortável por causa do pecado, e até hoje não podemos contemplar o Senhor face a face. Deus promete ali no texto seguinte, a Adão e Eva, que do descendente de Eva viria aquele que iria consertar essa história, por atender à sugestão da serpente, e comerem do fruto proibido, e se rebelarem com Deus, do ventre dela sairia um descendente que esmagaria a cabeça dessa serpente, através de quem havia sido originado o pecado. Então há ali uma promessa de conserto, e esse conserto acontece através de um novo nascimento, porque o homem diante de Deus estava morto e inútil, agora Deus o faria nascer de novo. Essa promessa é maravilhosa e foi cumprida em Jesus Cristo. Então, a respeito desse novo nascimento, Deus fala lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículos de 25 a 27, e vejam como Deus explica ali. Ele diz assim, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então Deus está dizendo que é assim que Ele vai reconciliar todas as coisas e Ele vai voltar a caminhar com o seu povo, através de uma mudança no coração, de um novo nascimento. Transformar um coração de pedra em carne, mudar olhos que não enxergam para olhos que enxergam, mudar ouvidos que são surdos para ouvidos que ouvem, e daí por uma ação do seu espírito, prover o convencimento de pecado,
convencimento de justiça de Deus, convencimento de juízo de Deus, e aí atrair aqueles que estão convencidos disso, para que através de um arrependimento que Ele mesmo provoca, lançarem os seus pecados diante de Deus e serem perdoados, lá no sacrifício de Cristo Jesus. E aí Deus diz: aspergirei água pura sobre vós. A água pura é para remover sujeira, remover a imundícia do pecado. E aí, uma vez purificado, você está nascido de novo. E aí você se reconcilia com o Deus que te havia amaldiçoado. Porque a maldição que estava sobre você foi cair em cima do Senhor Jesus. E agora você, livre de maldição, pode se reconciliar com o seu Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? Esse Deus que tinha jogado você para fora do jardim do Éden, traz você para dentro de novo. E Ele começa a suprir as suas necessidades. Ele começa a remover o fardo do seu ombro. Você está preocupado com a falta de coisas. Você está preocupado com a falta de coisas boas e necessárias para você. Você está preocupado com o excesso de coisas ruins que te afligem. E aí Jesus começa a te abençoar, te dá o pão que te é necessário, te dá o suprimento para o dia a dia. Ele vai te abençoando, Ele vai te conduzindo, Ele vai te protegendo, te dando segurança contra o mal. E nós então, de repente, saindo das trevas e entrando nessa luz e vendo o fardo que estava sobre o nosso ombro ser removido desse jeito. O fardo que causava cansaço. A gente sente um alívio muito grande e começa a perceber como Deus é bom. Isso é saciar a sede. Não é verdade? Nós estávamos sedentos, a sede espiritual. Nós temos agora uma esperança de novo. Nós temos esperança de vida eterna, de encontro com Cristo, de lar eterno, confiança no dia de amanhã. Então essas coisas nos invadem e vem aqui o saciar a sede. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu sacio tua sede. Como Ele disse para a mulher lá em Samaria, você nunca mais vai ter sede. Você bebe uma vez só e já não tem mais sede. Então, nessa primeira parte do brado de Jesus, no meio daquela multidão, no pátio exterior do templo, Ele está dizendo: se você tem sede, vem a mim e beba, e eu vou saciar a sua sede. Eu estou prometendo a você a água espiritual que vocês estão esperando da profecia de Ezequiel, e estão orando hoje em sessão solene por ela. Então está aqui comigo essa água. Pode vir beber. Essa era a mensagem de Jesus naquele brado. Nós temos um monte de necessidades, não é verdade, irmãos? Alimentação, vestimenta, moradia, oportunidade de progresso na vida, progresso da nossa família, dos nossos filhos, segurança, socorro em ocasião oportuna. Não foi gostoso a gente ouvir aqui a notícia? O vô Géser está em casa, fez a cirurgia, está bem. Outro dia nós estávamos intercedendo aqui, o vô Géser está doente. O vô Géser é muito querido, eu cito o nome dele por isso, mas tantos outros irmãos aqui da igreja na mesma situação. Sempre que nós temos algum problema assim, isso nos aflige, nós buscamos alívio, socorro em tempo oportuno. E Jesus disse mesmo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviá-los. Pode vir. Mas Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então o primeiro impacto é a gente sentir esse alívio. E a gente sente paz na adversidade. Nós passamos por adversidades, mas agora temos paz. Então esse é o primeiro estágio, a primeira parte desse versículo, dessa mensagem que Jesus brada. Mas Jesus continuou falando, Ele não parou aí. O que é que Ele continuou dizendo? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, Ele não parou só saciando a sede. Ele deu uma continuidade imediata. Quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como diz a Escritura. Bom, o crer nós já vimos, né? Você teve uma ação do Espírito Santo sobre você, você teve o seu coração mudado, o seu olho mudado, o seu ouvido mudado, o Espírito falou a você, você foi lá, bebeu da água da vida e você creu. Agora, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva.
Então Jesus provavelmente estava se referindo a algumas partes da Escritura que falam desse rio, e a primeira delas está lá em Zacarias, no capítulo 14, versículos 8 e 9. Zacarias está vendo o juízo sobre Jerusalém, os opressores e a Jerusalém celestial, e lá está escrito assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. E lá no versículo 11, habitarão nela e já não haverá maldição. Então, aqui nós estamos vendo rio saindo de Jerusalém. Um rio que abençoa a terra. E tem uma noção de amplidão aqui. O profeta vê o rio saindo de Jerusalém em dois braços. Um que corre até o Oriente e vai bater lá no Mar do Oriente. E o outro que vai para o Ocidente e termina lá no Mar do Ocidente. Então o profeta olhando e vendo aquele rio que cobre de ponta a ponta a sua visão de terra. Jesus falou alguma coisa semelhante uma vez, né? Quando ele falou, no futuro muita gente vai dizer que eu voltei e estou em tal lugar. Ele falou, não acredita não, porque quando eu vier vai ser que nem o relâmpago que sai do Oriente e vai parar lá no Ocidente e todo mundo vê. Então dá aquela noção de amplidão. Então aqui o profeta Zacarias está tendo essa noção de amplidão dessa água que sai de Jerusalém, e essa água está produzindo um efeito, não é? É um efeito de regar a terra, e ela é uma água viva, ela promove uma bênção sobre a terra. E as pessoas vão morar em volta desses rios na Nova Jerusalém, e ele diz, habitarão nela e já não haverá maldição. Essa água é representante do fato de que sumiu maldição, a maldição foi tirada dali por essa água. Lá em Apocalipse capítulo 22, lá no primeiro versículo, João tem uma visão, e ele diz que foi mostrado a ele um rio. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Note, a maldição trouxe problema, trouxe doença, trouxe separação, trouxe agonia, desesperança. Agora, a água da vida, que sai do trono de Deus, o que ela faz? Ela conserta todas essas coisas, ela traz alimento para os povos, e as folhas são para a cura dos povos. E dá uma olhada no versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição. Notem, meus irmãos, que quando o povo de Israel estava orando na festa dos tabernáculos pela água da vida, e quando Jesus anuncia que essa água da vida está com ele, o que tem em mente é essa água que remove maldição. É a água que, removendo maldição, traz para você toda a solução completa de redenção que Deus programou. Reconciliação com Deus. Conserto da vida. E, meus irmãos, a gente nota que aqui, no versículo 3, no capítulo 22 de Apocalipse, essa água sai do trono. Lá em Zacarias, ela sai de Jerusalém. Agora ela sai do trono. Lá em Ezequiel, ela sai do templo. Em todos esses três lugares, nós temos um ponto em comum. E qual é o ponto em comum? É o lugar onde Deus habita. Deus está no seu santo templo. Deus está assentado no seu santo trono. E Deus vai morar na cidade celestial, Jerusalém celestial. São essas três coisas que estão referidas aqui. Então, quem crer, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, quando fala em como diz a Escritura, está provavelmente se referindo a esses textos. E por onde essa água que sai da morada de Deus, por onde ela passa, ela purifica da vida e elimina a maldição. Quem crer, do seu interior fluirão essas águas. Agora, olha só que interessante. Neste texto, Jesus diz assim: quem crer, do seu interior vão borbulhar essas águas.
Do seu interior vai sair um rio. Você bebeu um copo da água de Jesus e agora você provê um rio para fora de você. Do que é que Jesus Cristo está falando? Se nós dermos uma olhada lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Opa! Se eu creio, eu agora correspondo ao amor de Deus, Deus vem e faz morada. De onde flui o rio? Da morada de Deus. Não é assim? Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, 16, dizendo: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês? Vocês são santuário. Olha lá em Ezequiel, vendo o templo, santuário. Deus habita no santuário, Deus habita em você. Então, quando Jesus diz, do seu interior vão fluir rios de água viva, isso é porque Deus vai estar dentro de você. E essa água viva que vai sair de dentro de você não é para suprir a sua sede, porque quando você bebeu, você saciou a sua sede. Para que é então essa água que vai fluir em volume muito maior do que a que você bebeu? É para satisfazer a sede dos demais, dos outros, daqueles que estiverem perto de você. Quando Jesus pregou para a mulher de Samaria, ele falou a mesma coisa. Quem beber dessa água, ele vai virar uma fonte. Lá ele usou o termo fonte. Você vai ser uma fonte de água. E à medida que a conversa foi evoluindo, e essa mulher se converteu, e essa mulher teve a ação do Espírito na vida dela, ela largou o cântaro, com Jesus ali falando sozinho, né, e correu até a cidade, e começou a gritar para todo mundo: vão lá, tem um homem lá que diz, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito, será ele porventura o Cristo? Porque pela profecia, o Cristo é que redimiria todas as coisas, consertaria todas as coisas. E ela já estava convicta disso. E em apenas 2 dias de permanência de Jesus lá, os homens daquela cidade disseram para ela: mulher, não é mais porque você está falando, mas porque nós também ouvimos e vimos, e sabemos que ele é o Cristo. Olha o efeito desse rio. Não é verdade? Muito bom. Lá em Jerusalém, a igreja do tempo dos apóstolos, ela vivia ali e ela contava com a simpatia de todo o povo, porque por onde o povo ia andando, as pessoas iam tomando contato com esse rio de água viva e iam bebendo, e iam saciando suas sedes, e elas iam sendo agregadas à igreja dia a dia. E a Bíblia diz que dia a dia Deus acrescentava essas pessoas à igreja, mas através da igreja o evangelho era pregado. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, eu agora vou para dentro de vocês, eu vou embora, o Espírito que eu vou mandar vai habitar com vocês, vocês vão iluminar o mundo, vocês vão tirar o mundo das trevas. Ele diz assim: quem me segue não andará em trevas. Então nós temos que agora aplicar: quem me segue não andará em trevas. Eu tenho que fazer a diferença por onde eu ando. As pessoas têm que ser iluminadas pela minha vida, elas têm que ver o rio saindo de mim, e elas têm que beber, e elas têm que querer me seguir. E Jesus ainda falou assim: olha, eu vou voltar para o Pai, e vocês vão fazer obras muito maiores do que eu fiz, porque eu vou voltar para o Pai. Vocês vão ter muito mais tempo. A igreja vai pregar muito mais o evangelho e vai trazer muito mais vidas para essa luz. Vocês vão fazer muito mais obras do que eu, porque eu vou para o Pai. Então nós temos que ter esse rio fluindo de nós, para que muito mais gente venha beber da água da vida, cuja fonte é Jesus, que sai de dentro de nós. Então, meus irmãos, eu olho para a nossa igreja. Eu falei que o texto me incomodava, não é verdade? Eu falei que a mensagem é muito maior que o mensageiro. Olhando para a igreja hoje, eu poderia pensar assim: bom, nós temos aqui, eu não sei estimar o número de pessoas, você sabe estimar, Gil? Umas 50 pessoas. O coral não está aqui, né? O coral leva um monte de gente embora. Então eu diria assim, 60 pessoas, Gil. 30 são membros da igreja. 30 estão aqui pela primeira vez hoje, porque durante a semana passada tiveram contato com os 30 que estão aqui presentes, provaram dessa água, do rio que flui de cada um,
conversaram com a pessoa, nasceram de novo, se converteram e querem ficar presentes junto aqui para ficar aprendendo da palavra a respeito dessa água da vida. Estou exagerando? Meio a meio? Não, meus irmãos, então vamos pensar assim, são só 20 membros da igreja e tem 40, os irmãos estão sendo realmente muito eficientes no testemunho, então vieram 2 por irmão. E eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem numa outra igreja, foi muito mais fácil, porque lá ninguém me conhecia, né? E eu perguntei, alguém pode erguer a mão aqui e dizer, eu estou aqui, porque nesta semana, eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, e eu vim aqui porque eu ouvi a palavra de Deus, eu vi o comportamento e o proceder do irmão, e eu fui falar com ele, e ele falou comigo, e eu vim aqui. Eu pedi para que levantasse a mão. Um levantou. E a pessoa que o levou para lá era um menininho desse tamanho. E era um rapaz. Ninguém mais. E a igreja devia ter umas 4 vezes mais gente do que tem aqui hoje. Aí eu pergunto, por que nós não estamos com a igreja lotada? Por que domingo a domingo nós não temos um problema sério aqui de ter que dar espaço para os visitantes que vêm ouvir da palavra? Por que o pessoal do áudio e vídeo ainda não colocou os telões lá nas diversas salas do salão lá atrás, para que os crentes hospitaleiros cedam lugar e vão lá para trás e deixam os visitantes aqui? Por que nós não tivemos ainda um problema de ter que derrubar as paredes e aumentar bastante o tempo, né, seu administrador? Para que caibam as pessoas. Por quê? É a primeira pergunta que me vem à mente, por quê? E aí eu tenho um problema sério. Eu já estou nessa igreja há muito tempo. E eu estou exercendo liderança há muito tempo. Estou iniciando o meu 4º mandato de presbítero. Mas não é porque eu sou presbítero que isso pesa, mas o fato de ser presbítero, isso pesa. Seria muito mais simples eu estar quietinho num lugar onde ninguém me visse, que assim só eu saberia da minha culpa, né? Mas alguma coisa está errada, por que as pessoas não estão afluindo para cá por causa do testemunho dos crentes durante a semana por aí, por causa dos rios que borbulham e saem e fluem do seu interior. Mas o texto continua. Então vamos olhar o que o texto diz. Jesus diz assim, isto ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja bem, João explica que eles tinham que receber um Espírito. Ora, essas pessoas já eram crentes, já morava dentro deles o Senhor Jesus, o Espírito de Deus já estava lá, conforme a profecia lá de Ezequiel, que dizia que Deus ia colocar o Espírito dele lá dentro, e iria aspergir água pura, para que você nasça de novo, o Espírito tem que entrar em você, e tem que revivificar você, criar um novo homem de você. O Espírito Santo de Deus já está lá. Quando ele fala a respeito de receber o Espírito aqui, ele está falando sobre um outro aspecto, que é o recebimento do Espírito para o serviço, o poder de Deus para que você seja instrumento na mão dele e você leve a cabo a obra da grande comissão. Então você precisa receber esse Espírito de Deus. Paulo, numa das suas viagens, chegou na cidade de Éfeso e ele encontrou lá uns 12 homens, discípulos que tinham sido batizados segundo o batismo de João. Estavam exercendo liderança na igreja, estavam ensinando, provavelmente alguns deles até participavam do louvor, estavam na administração, eles estavam em evidência. Mas Paulo notou alguma coisa estranha e perguntou, escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eu falei, Espírito Santo? Nós nem sabíamos que tinha esse Espírito Santo. Nós fomos batizados no batismo de João. O batismo de João era para remissão de pecados. João anunciava o Cordeiro de Deus que vinha e havia de tirar o pecado do mundo. Aí ele falou, não ouvimos. Então Paulo explicou para eles o ministério do Espírito Santo na vida do crente. E explicou que você inicia nesse ministério sendo batizado em nome do Pai, em nome da Palavra e em nome do Espírito. Não é verdade? E aí eles foram batizados e eles concordaram e Paulo, por imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo. E aí, ao invés de acadêmicos,
conhecedores da palavra, mas acadêmicos, crentes sim, adoradores, eles viraram pessoas de dentro de quem fluíam rios de água viva. E eles começaram a fazer diferença na igreja de Éfeso. É sobre esse espírito que João fala aqui que eles ainda não tinham recebido. Então nós temos que nos preparar para receber esse espírito. Então a terceira questão com relação a esse texto de Jesus é que nós temos que receber esse espírito. E para que nós recebamos o Espírito de Deus atuante em nossa vida, atuante, a primeira coisa que tem que acontecer é que tem que sair pecado da frente. Pecado estabelece separação entre nós e Deus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 30, Paulo escreve assim: não entristeçais o Espírito. Esse texto está dentro de um contexto em que Paulo está fazendo um monte de advertências, um monte de recomendações quanto a procedimento. E quando ele caminha e vai para o capítulo 5 de Gálatas, ele começa a falar em fruto da carne, fruto do Espírito. Paulo então está orientando: olha gente, não faz mais isso, não faz mais aquilo, faz isso, faz aquilo. E lá no meio ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus que está em vocês. A gente consegue entristecer o Espírito? O que significa isso? Significa você impedir que o Espírito age eficientemente em você, porque você mantém pecado em sua vida, porque você mantém separação entre você e Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, mesma coisa, Paulo está dando um monte de recomendações aos Tessalonicenses, e ele fala assim: não apagueis o Espírito. Puxa, apagar o Espírito, alguém consegue apagar o Espírito de Deus que veio morar em você quando você nasceu de novo? Jesus falou uma coisa semelhante, ele falou: olha gente, a luz não é para ser colocada debaixo de uma bacia, ela tem que ser colocada numa parte alta da casa. Ele fala alqueire, né, a bacia que era usada para medida, e ele fala do velador, que era o lugar onde você punha a lamparina de óleo, lá em cima, um suportezinho em cima na casa, e aí ela vai iluminar todo mundo, você não põe embaixo da bacia. É possível sim apagar o Espírito, esconder o Espírito que está em você, quando você mantém pecado na sua vida e impede que o Espírito haja. Tem jeito de manter a luz escondida quando você convive com o pecado. E aprove a Deus deixar a gente num velho homem acostumado ao pecado, e agora nós temos que mortificar os feitos do corpo, nós temos que impedir que o pendor da nossa alma seja para a carne, mas que ele seja para o lado do Espírito. E Paulo, olhando para essa situação, ele fala lá em 2 Coríntios 4,7, ele diz assim, que nós carregamos um tesouro dentro de nós, mas em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro e o tesouro é o Espírito de Deus dentro de nós. Existe uma incompatibilidade entre o pecado ao qual nós estamos acostumados e o santuário de Deus que nós nos tornamos. Então nós temos que nos purificar constantemente desse pecado, tem que haver uma obra, um trabalho de santificação continuada. A segunda coisa, meus irmãos, para que a gente abra mão do pecado, para que o Espírito Santo controle a nossa vida, porque nós não somos capazes de mudar o nosso procedimento. Nós temos que deixar de ser egocêntricos, nós temos que deixar Deus ser o centro da nossa vida, porque daí Ele atua e muda o nosso ser. Agora o que acontece? Nós somos egocêntricos. Lembra lá da primeira parte? Da mensagem de Jesus: quem tem sede vem a mim e beba. Eu bebi, eu comecei a receber bênçãos, e agora eu quero mais bênçãos, e eu quero mais bênçãos, e eu vou para a minha reunião de oração, e eu estou com um problema aqui, eu peço para os irmãos intercederem. Minha filha, meu filho está desse jeito, olha, nós vamos precisar disso daqui, eu estou com um projeto de uma casa nova, lá no meu negócio eu estou com um problema. A maioria dos pedidos são voltados para nós. E a gente começa a aflorar o velho homem e os seus desejos, e levar esses desejos para Deus e querer que Deus nos supra, como se isso fosse parte daquela sede espiritual que a gente tinha. E por isso Tiago nos adverte dizendo assim: olha, vocês oram, vocês pedem, mas vocês pedem muito mal, porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres, e Deus não atende. Deus não atende. Salomão falou que a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Muitas vezes nosso procedimento diante de Deus, principalmente quando vamos nos dirigir a Ele, é como a sanguessuga, ficamos lá para Deus, dá.
E lá em 2 Coríntios capítulo 5, 4, versículo 6, Paulo fala assim, olha, o Espírito Santo, quando vocês oram, ele intercede por vocês diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então é preciso que a gente elimine o egocentrismo. Enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor porque estamos acostumados com coisas ruins. Mas nós temos que inutilizar, imobilizar essa ação do corpo. Lá em Romanos 12, 1, 2, Paulo fala assim, meus irmãos, eu rogo, eu peço a vocês assim muito encarecidamente, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem esses seus corpos aí como sacrifício a Deus. O que é sacrifício? É perda. Esquece esses desejos do corpo, não fica levando essas coisas para Deus. Mas vocês devem, na realidade, transformar a sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e daí vocês vão orar segundo a vontade de Deus, e a sua oração vai ser aceitável, e daí cumpre o que Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome vai ser feito. Então nós temos que tirar de lado o egocentrismo. E por último, meus irmãos, esse Espírito Santo, essa ação do Espírito nos tornando improdutivos, ela precisa ser pedida. Jesus ele disse assim num certo momento, pedi e recebereis. Ele falou, bate e a porta vai ser aberta. Ele falou, busca e você vai encontrar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Nesse mesmo texto, mais para frente, ele diz assim, olha, qual é o pai que se um filho chegar e pedir um pão, ele vai dar uma pedra para ele? Se ele pedir um peixe, vai dar uma cobra ou um escorpião. Ele fala, se vocês que são tão maus, fazem coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vai fazer o quê? Concedeu o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha o foco que Jesus deu. Olha que pedido que ele achava importante de ser feito. Pedir o Espírito Santo. E Deus diz lá no Velho Testamento que as coisas não devem ser resolvidas nem por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Se nós quisermos que esse rio flua do nosso interior, nós temos que ter o Espírito atuante em nós. E para que o Espírito esteja atuante em nós, nós vamos ter que nos santificar, nós vamos ter que deixar de lado o controle da vida nas mãos de Deus, oferecendo a nossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E nós vamos ter que botar o joelho no chão e pedir esse Espírito. E se você pedir, você vai receber. E se você buscar, você vai encontrar. E se você bater na porta de Deus, Ele vai abrir. E Ele vai te conceder. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de desafiar a igreja a assumir o mesmo compromisso que eu tenho assumido, de buscar diligentemente a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu gostaria que você, no momento de intercessão de hoje, pensasse nas palavras de Cristo que diz assim, olha, não anda preocupado com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir, com a segurança. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus faz por você muito mais do que você é capaz até de lembrar para pedir. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua capacidade de produzir fruto nele. As outras coisas vêm. São bagagem e suprimento para a sua viagem nessa terra que você precisa e Deus sabe, Ele vai dar. Não se preocupa com isso. Agora, se isso está te deixando muito ansioso, lança no trono dele, porque Ele tem que cuidar de você. Pode ir lá, sim, diz lá que você está ansioso, mas não faz disso o motivo da sua oração. Lança as suas ansiedades diante dele, Ele tem que cuidar de você. Mas peça o Espírito Santo e peça dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo não é uma vez só, não, é dia a dia. Dia a dia eu confesso o meu pecado, dia a dia eu nego a mim mesmo, dia a dia o Espírito age em mim.